Quem recebe essa oração? Eu não demoro muito orando antes de pregar, mas eu quis estender para abençoar os dizimistas, primicistas. E também quero desafiar você. Rompa com esse medo, rompa com essa preocupação, rompa com essa dúvida, porque não há mais por que ter dúvida, isso é coisa do inferno. Não brinque com vida financeira. Isso não sou eu, é a Bíblia. Eu creio na Bíblia. Eu já trouxe vários estudos aqui. Novembro eu vou trazer sobre vida próspera. Já ensinei a vocês. Só se for uma questão assim, eu não quero. Aí tudo bem, você resolve-se com Deus. E eu sou um homem de fé. Nunca fiz nada na obra de Deus confiando em homem nenhum, em dinheiro nenhum. Nunca. Nunca, absolutamente nunca. Nós construímos isso aqui do zero, esse prédio. E nós temos pessoas que congregam até hoje que não deu R$1 para a construção desse prédio. Inclusive eu tive discípulos, eu quero honrar Elias, José, os pedreiros, André, Magno, que não está mais aqui, e outros, pastor Blênio, que nos feriados e nos finais de semana, eles dedicavam seu tempo para a construção disso aqui. Todo mundo sabe que um bom pedreiro, ele não tem tempo. Ele sempre tem a agenda dele cheia. E quando chega final de semana e feriado, eles fazem o seu extra. Eles abriram mão do seu extra para construir essa obra. Você acredita que teve discípulos da casa que não contribuía com R$1, não contribuía com um saco de cimento, e ainda vinha nos finais de semana e feriado, fazendo a cabeça desses homens de Deus que estavam construindo a obra, dizendo que não valeria a pena, que eles deveriam estar ganhando o dinheiro deles, e que eles deveriam estar numa praia. Teve discípulos que parou o carro, para colocá-los no carro, para ir para a praia e deixar a obra. Olha que nível de perturbação. Mas esses nomes que eu citei aqui, foram homens de Deus, e os anos se passaram após a construção. Eu lhe provo, digo isso com pesar, esses 2 ou 3 que se levantaram contra essa obra, eles estão falidos, financeiramente, como família. Eu digo isso com pesar, mas é para você entender como a obra de Deus é uma coisa séria. E esses homens que colocaram a mão na massa junto comigo, pastor Blênio, ele cuidava dessa parte elétrica do prédio, tudo aqui foi Blênio, e não é coincidência, todos esses homens estão na fé até hoje, com suas famílias de pé, prosperando, crescendo para a glória de Deus. Leve a obra muito a sério. Não fique com argumentos, inconstância, não dizimo por isso, por aquilo, não primiciu. Não faz isso. Entrega ao Senhor. Aquilo que não te pertence, entregue a Ele. Rompa com isso. Haja pela fé, experimente ser fiel. Experimente ser fiel. A nossa igreja teve aqui o pastor Newton já por 2 vezes, e o pastor Newton provou por A mais B. Essa casa poderia ser fiel 3 vezes mais. Apóstolo, o senhor está querendo dizer o quê? Que aqui entra 3 vezes menos do que deveria entrar. Era para faltar, não é? Não falta. Porque os que são fiéis, constantes, libertos, curados, não tem mais argumento nenhum, eles estão sendo considerados aos olhos de Deus como a oferta da viúva. É o pouco que Deus tem feito muito. Para a glória de Deus. Amém, amados? Então, eu quero desafiar você. A partir de hoje, seja fiel. O que vier à sua mão, devolva. Ninguém entrega dízimo. Ninguém entrega dízimo. Todos devolvem o dízimo. Porque você só devolve o que não é seu. E você só dá o que é seu. Então, o que é seu, você faz o que você quiser. Esse celular é meu. Eu posso dar para quem eu quiser. Eu tinha um outro iPhone, e eu dei, e honrei Jucineide, que trabalha na nossa casa. O celular é meu. Eu tinha um outro iPhone, e presenteei a secretária da nossa casa com o iPhone. Eu dei para ela, porque é meu. Eu dou roupa. Esses dias eu estava com a apóstola, e a gente estava vendo, acho que foi tênis, acho que alguma coisa, que eu disse, Raquel, se não está dando, veja aí, e são coisas novas, boas. Eu não dou nada usado. Ventilador sem hélice, ferro de engomar sem fio, calça emendada, eu não dou. Se eu não usar, eu não dou. Isso é generosidade.
E quanto mais eu dou, mais Deus me dá. Só para Renzo, filho de Beto que está aqui. Cadê Renzo? Quantos pares de tênis eu dei para Renzo? Mais de 10 tênis. Renzo pode pedir ao pai o que quiser. Tênis ele tem até envelhecer. Eu dei uma média de 10 pares de tênis para Renzo. Velho ou novo? Tudo novo, tudo zero. Eu cheguei em casa, a Raquel disse, junto desses tênis tudo, eu fiz. Rapaz, nunca me faltou, fiquei com um par de tênis. Se você me perguntar como, eu não sei. Esses dias eu estava olhando o meu guarda-roupa, eu já estou com 15 pares de tênis e de sapato. Irmãos, é algo incrível. Na medida que você dá, Deus te repõe. Amém. Não vai faltar. E esses dias eu já estou pensando em fazer doação de novo de tênis, de sapato, para quem precisa. Para que tanto? Para que tanto? Blênio tem um relógio que eu dei, não é? O Williams tem um relógio que eu dei. Eu tenho discípulos aqui, poxa, eu estou precisando de um relógio, a hora eu dou. Eu estava olhando agora, eu disse, rapaz, eu só tenho um relógio. Eu fui olhar de novo, já está com 4 relógios. Para que 4 relógios? Então, se tem alguém aqui, trabalhador, que precisa de relógio, fale comigo que eu vou dar o meu para você. Eu vou dar. Eu tenho um relógio lá para doar. Eu abençoo. Eu só tenho um relógio que eu não posso dar. Foi o apóstolo Edmilson, me deu de presente. Esse eu não posso dar, foi um presente e é um carinho. Aliás, tem outro, que a minha Raquel já estava assim. Quando eu completei os meus 54 anos agora, eu fui para Mossoró e tinha um relógio tão bonitinho que eu achei legal. Raquel, João, esse é lindo, combina comigo. Aí eu saí, Raquel comprou, com os filhos, me deu de presente. Pronto, o resto posso dar. É prazeroso dar. E deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi sobre doar, sobre dar, não foi na igreja. Para com esse pensamento religioso. Só fala em dar. Irmãos, eu aprendi a dar, a doar, a ofertar com os meus pais, principalmente com meu pai. Meu pai não era crente. Eu aceitei Jesus com 21. Quando meu pai aceitou Jesus, eu já era pastor, já estava com 38. Mas o meu pai tinha um princípio de ser um abençoador. Procure aqui na cidade um doutor chamado Dr. Galdino, dentista, muito antigo da cidade. Meu pai pagava o dentista particular para tratar os dentes dos filhos. Mas quando os dentes ficavam perfeitos, doutor Galdino, eu tenho uma obturação com o doutor Galdino ainda. Um médico, um dentista maravilhoso. Sabe o que meu pai fazia? Meu pai pegava roupas, comida, frutas, o que o doutor Galdino ele gostava, e ele dava para o doutor Galdino. Doutor, João, tu me pagou, não estou fazendo favor. Não, mas você serviu minha família. Meu pai era generoso. Tem um doutor pediatra chamado doutor Eli. Por que eu estou dando esses nomes? É bom contar a verdade. É bom contar a verdade. Doutor Eli é um pediatra, não sei se ele trabalha, se ele atua ainda hoje, funcionário da prefeitura, não sei se concursado, mas ele atendia os filhos do meu pai. Meu pai abençoava, doutor Eli. Meu pai é um abençoador, eu cresci com meu pai sendo abençoador. Minha irmã mais velha passou muitos anos em Curitiba, passamos 25 anos sem se ver. A minha irmã veio aqui para cuidar da minha mãe, de Curitiba. Ela se tornou empresária, cresceu lá no ramo e veio para cá cuidar da minha mãe. Aí ela sabe dirigir, tem carro lá, o marido tem carro, tem moto, mas ela não dirige carro, ela tem medo. Então aqui ela contratou um Uber. Ela pegou um Uber e disse assim, eu não quero você só hoje. Eu vou ficar 4 meses aqui e você vai me servir. O Uber fechou com ela. E ela pagava todas as viagens. Esse Uber ficou muito feliz. E no último dia mais ainda, porque quando a minha irmã pegou a última viagem, que veio aqui para a igreja, e depois eu ia sair com ela pagou o Uber e deu muito mais dinheiro para ele. Não sei quanto, mas deu muito mais dinheiro para ele. Ele disse, não, dona Silvana, que é o nome dela, é só essa viagem aqui, deu tantos reais, isso é muito dinheiro. Ela fez, o Senhor me serviu. Minha irmã não era crente, mas foi o princípio que aprendeu em casa. E o taxista disse, eu não vou aceitar. Eu brinquei, se você não aceitar, eu aceito. Eu fiz, Uber, pega esse dinheiro e vai embora, cara. Isso aqui é um princípio que temos de família. Nós somos abençoadores. Você ouviu, amém? Amém. Então, a igreja, a Bíblia, ela só ampliou, ela só me consolidou naquilo que eu sempre fiz. Então, é prazeroso abençoar. Por que a igreja do caminho é generosa? Porque tem um pastor que é generoso. Mas, vamos falar isso depois, eu quero entrar na palavra propriamente dita. Abra sua palavra em Gênesis capítulo 37. E eu quero ganhar tempo. Eu não vou ler tudo que eu li em Gênesis 37. Até a pregação está gravada, a primeira parte.
mas só para você ter uma noção, Gênesis capítulo 37 fala sobre José do Egito, e eu comecei falando sobre José do Egito, um menino, e ele começou a sua história com Deus ainda muito adolescente, mas ele tinha uma mente brilhante, porque nós estamos estudando sobre não limite os pensamentos de Deus em sua vida, e vamos trazer uma profecia para nós essa manhã, e Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, no seu GC, na sua rede pastoral. Dê um aplauso ao Senhor se você recebe essa palavra. Gênesis capítulo 37 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, olha como ele começou na adolescência. Tendo José 17 anos, trabalhava, com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, ou seja, outras mulheres que Jacó teve, que geraram essa quantidade de filhos, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele para o pai. Vamos para o 5, que eu quero pular. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, e por isso o odiaram ainda mais. Que sonho foi esse? Eu quero ganhar tempo. Depois, se você tiver interesse, leia Gênesis 37. José, ele começou a dar sinais de que Deus tinha algo diferenciado na sua vida, e começou a dar sinais que a mente de José não era uma mente comum, igual dos garotinhos da sua época. Ele era um menino próximo de Deus, desde muito cedo, ele buscava Deus, e no meio daqueles irmãos, entre 12 irmãos, por soberania de Deus, Deus escolheu José. E José, nessa intimidade com Deus, ele começou a ter sonhos, e um dos sonhos foi 11 feixes caindo na frente de um feixe de pé. E um outro sonho que ele teve, também além dos feixes que se prostravam perante o sol e a lua também se prostravam. Esse sonho, sol e lua, representava pai e mãe, as duas maiores estrelas, o sol sendo maior que a lua, a ideia da paternidade. E ele contava isso entre os irmãos, e os irmãos enciumaram, eles não entendiam isso. Mas Jacó, que era um homem temente a Deus, de uma linhagem sacerdotal espetacular, falei sobre isso, afinal de contas ele foi filho de Isaac, o filho da promessa, e ele foi neto de Abraão. Então a linhagem sacerdotal de Jacó foi algo espetacular. E não falei também da sua mãe, chamada Rebeca, uma mulher extremamente temente a Deus. Então Jacó, escute, aquele já está velho. Então Jacó, ele tinha experiências com Deus, reais. Jacó é o mesmo Jacó que passou pelo vale de Jaboque, que por um momento da sua vida, cansou de ser enrolão, cansou de ser enganador, cansou de brincar com a vida, cansou de inconstâncias, e no vale de Jaboque, o que é que ele fez? Atravessa toda a sua família, os seus escravos, suas mulheres e filhos, e ele quis ter ali um tempo com Deus. A Bíblia diz que ele dormiu nesse vale, e ele viu anjos subindo e descendo. Essa ordem de anjos subir e descer tem um significado tremendo, porque significa que os anjos já estavam ali. Então eu quero te dizer que o texto lido mostra que Jacó quis ficar no vale de Jaboque, mas na verdade houve um mover profético no coração de Jacó, ou seja, uma força, algo, levou Jacó a querer ficar ali. Isso significa que Deus já estava ali esperando Jacó. Isso se cumpre em João 15. Você hoje é crente, homem de Deus, mulher de Deus, sua família está restaurada, glória a Deus. Mas essa obra quem começou não foi você vindo para a igreja. Foi João 15. Não fostes vós que me escolhestes. Eu, diz o Senhor, vos escolhi. E Ele começou essa obra na sua vida. Tem textos na Bíblia que diz que quem não vem pelo amor, também virá pela dor. É muito bom. O contrário, é muito ruim quando o mundo começa a nos esmagar. Quando a mão do mundo começa a nos esmagar. É para a morte, é para o fim. Mas quando somos esmagados pela mão de Deus, torna-se confortável em saber que é Deus. Porque Davi, quando pecou, Deus pediu a Davi que ele escolhesse 3 tipos de disciplina. A mão de Deus ia pesar sobre Davi. Davi disse: eu prefiro que a tua mão pese sobre mim do que a mão dos meus inimigos.
porque os meus inimigos não terão misericórdia de mim, mas a tua mão, por mais que me esmague, o Senhor tem misericórdia de mim. E eu sei que no final de tudo isso, o Senhor vai me disciplinar, vai doer, mas eu vou sair mais crente, mais filho, mais forte, mais disciplinado. Então eu quero lhe dizer, queridos, que Deus lhe trouxe. Quero dizer que a quem você está orando, a quem você deseja estar nos caminhos do Senhor, se não vier pelo amor, virá pela dor. E tomara que venha. Triste é o que não vem, triste é o que resiste, triste é o que sai dessa vida e não conheceu Jesus, porque o seu destino será o inferno, como diz as Escrituras. Então, quando Deus começou essa obra em Jacó, está explicado então que foi Deus que começou, e Jacó aceitou essa obra. Quantas visitações, quantos vales de Jaboque, Peniel nós já passamos? Por exemplo, essa manhã é uma visitação do Espírito Santo na sua vida. Aqui está sendo agora um encontro com Deus. A nossa igreja ministra, final de semana, encontro com Deus, 13 a 15 vai ter o encontro, faça a sua inscrição e vamos trabalhar. O último do ano vai bombar. Mas o encontro com Deus, você não pode resumir somente naqueles 3 dias. Diariamente nós temos encontros com Deus. Tem pessoas que dizem assim: apóstolo, eu estou tendo um problema de insônia. Depois que esse negócio de depressão entrou na humanidade, depois que essa palavrinha TDAH entrou na humanidade, as pessoas não estão mais discernindo que é o Espírito Santo chamando as pessoas pela madrugada. Aí as pessoas estão indo para psiquiatra, psicólogo, tomar remédio para dormir. Irmãos, ninguém à toa, aleatório, acorda todos os dias, 3 da manhã, 4 da madrugada, 5 da manhã, cada um tem o seu horário. Para de achar que você está ansioso, para de achar que é sempre uma coisa ruim. Leia a palavra. A Bíblia diz que Samuel, enquanto dormia, ainda criança, uma voz veio a ele e disse: Samuel, Samuel. Ele levantou, foi para o sacerdote ali, porque era a direção que ele tinha, era a referência que ele tinha de Deus, e ele disse: vai dormir porque eu não te chamei. E ele tenta dormir. O nome disso é insônia, não é depressão. Pela segunda vez, na mesma noite, ele acorda: Samuel, Samuel, e ele vai para lá. Isso não é pânico, não é assombração, não é TDAH, isso é Deus chamando o homem para querer fazer algo na vida dele. E na terceira vez, ele não tinha experiência com Deus, a audição não estava apurada, ele vai a ele vai ao sacerdote Eli, está lá escrito. Ele diz: meu filho, volta para o quarto, e se essa voz aparecer de novo, só basta você falar: eis-me aqui. Pode falar. E ali Samuel começou a desenvolver uma intimidade com Deus. O nosso Deus é o Deus da manhã, o nosso Deus é o Deus da tarde, é o Deus da noite, mas o nosso Deus também é o Deus das madrugadas. Deus, ele chama você. Então sai dessa rota, queridos. Tudo é depressão, tudo é pânico, tudo é medo, tudo é assombração, tudo é mal assombro. Para com esse negócio. É o Espírito Santo querendo fazer com você o que ele fez com Samuel, o que ele fez com José, e ele vai fazer na sua vida. Eu vim aqui essa manhã para dizer que Deus vai mudar a sua realidade em nome de Jesus. Até porque se não tiver intimidade com Deus, você não vai conhecê-lo, e se você não conhecê-lo, as obras não serão feitas. Não adianta tocar a tua empresa, a tua família, o teu casamento, não adianta eu tocar a igreja do caminho pela força do meu braço. Pela força do teu braço você vai conseguir algum êxito, alguma coisa, mas muito insignificante diante daquilo que a mão de Deus pode fazer por você. Você sabe o que é ser abençoado? Sabe o que é prosperar? Por isso que eu estou orando, estou crendo. Eu não visito a tua casa, meu irmão. Nunca vou, eu ensino de púlpito. Você me ouve e faz se você quiser. Mas o que é ser próspero e abençoado? É a mão de Deus te empurrando para frente e para o alto. Para frente e para o alto. Eu estava ensinando ontem um discipulado com o pastor Renato. Renato dizendo: pai, o senhor vai para Portugal, vai para a Europa, eu quero fazer uma semente melhor, mas é isso que eu vou fazer, é o que dá, as coisas estão apertadas e tal. Eu vi tudo que ele falou, e é verdade, porque ele é um semeador. Mas eu ensinei algo para Renato: Renato, não permita que mamon, isso é muito comum com todo mundo, inclusive comigo, é muito comum mamon colocar na nossa cabeça o seguinte: não tenho, estou apertado, está difícil. Mamon atua de muitas formas, não é só segurar teu dízimo, ele bloqueia teu pensamento. Sabe para quê? Para que você não veja o que Deus está fazendo na sua vida. É um dos ataques de Satanás, é impedir que você veja o que Deus está fazendo na sua vida.
Por isso que você vai ver pessoas crescendo, comprando casa, tendo carro, saúde, os filhos em dia, e as pessoas estão abatidas, em depressão, não sabem o que faz da vida. Sabe por quê? Porque Satanás, ele tem suas artimanhas, ele tem suas estratégias. Escute aqui uma coisa: um dos piores inimigos que Moisés enfrentou foram os malequitas. Foram os piores, porque os malequitas, eles eram resistentes e as guerras duraram muitos anos. Existem guerras na sua vida que passam rápido. Existem guerras na sua vida que são médias. E existem guerras na sua vida que duram anos. Quem concorda com o que eu estou falando? Existem guerras na sua vida que duram anos. Você pode estar aqui agora me ouvindo e você já vem enfrentando uma guerra há um tempo dizendo: Senhor, quando isso vai acabar? Moisés passou por isso. Os amalequitas eram resistentes e por isso durou muitos anos. Você vai ver uma passagem que está Arão e Hur do lado de Moisés, e a Bíblia diz: enquanto ele estendia as mãos, lá embaixo, Josué, na estratégia de guerra, você desce para a guerra e eu intercedo por você. Enquanto Moisés estendia a mão, a vitória era de Josué e Israel sobre os amalequitas. Quando Moisés cansava, o braço dele baixava, Josué começava a perder a guerra. Qual foi a outra estratégia? 2 discípulos, Arão e Hur, seguraram os braços de Moisés para que pudesse, enquanto a mão estendida, Deus desse vitória a eles. Mas olha para mim, se você ler a Bíblia, você vai ver os amalequitas atacando por baixo dos vales, estratégias para pegar Moisés. Mas tinha outro tempo em que os amalequitas iam por cima dos vales para atacar Moisés. O que é isso que o Senhor está querendo nos ensinar? O diabo não tem apenas uma estratégia contra você, ele tem várias. O diabo pode vir por baixo, o diabo pode vir por cima, pode vir pela frente e por trás, são estratégias. Mas a Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, os anjos acampam em sua volta. Então eu quero declarar, em nome de Jesus, algo poderoso. O diabo pode vir de todas as formas na sua direção. Se você tiver o Senhor como escudo, como fortaleza, Ele será o teu sentinela, e você nunca será pego de surpresa, porque a mão de Deus será com você para todo sempre. Agora é importante que você faça a sua parte. Quando a Bíblia diz que Isaac queria ir para o Egito, eu estou no profético, meu irmão, ainda vou entrar no texto. A Bíblia diz que quando Isaac queria ir para o Egito, porque a terra tinha fome, Deus aparece a Isaac e diz: não faça o que fez o seu pai. Porque Abraão, quando teve crise na terra, o pai da fé, ele foi para o Egito para buscar alimento. E ele teve sérios problemas com isso é outra pregação. Isaac ia repetir a mesma história. Nós temos a tendência de repetir a história dos nossos descendentes. Não fomos chamados para isso, mas nós temos essa tendência. Aí ele disse: eu faço o quê? Você vai ficar na terra de Gerar. A terra de Gerar não gerava nada para ninguém. A terra de fome, miséria e escassez. Mas Deus disse: é lá, e na minha palavra você vai prosperar. A Bíblia diz que Isaac prosperou tanto, que a cidade se juntou, deram um chute nele para ele sair, porque ninguém aguentava de ver tanta prosperidade. Você já percebeu que quando você não era nada, não tinha nada, ninguém dava nada para você, mas quando você começou a prosperar, aí as pessoas querem explicação dos seus negócios, explicação do seu dinheiro, explicação do seu carro, explicação da sua casa. Deixa eu dar uma palavra de profeta: você não tem obrigação de dar satisfação a ninguém. Aqueles que criticaram você, aqueles que zombaram de você, aqueles que não acreditaram, simplesmente tenha, simplesmente construa, simplesmente faça, simplesmente avance para a glória de Deus, porque o que você está tendo é fruto daquilo que eles não viram: teu choro, tua perseverança, tuas sementes, o desejo, a fé no Deus em que você confia. Isaac prosperou, sim ou não? Sim. Não diga com impacto, sim ou não? Sim. Com mais força, sim ou não? Sim. Ele prosperou, mas o que é que ele precisou fazer? Cavar poços. Ele tinha que cavar poços, porque os poços estavam enterrados. Ninguém queria cavar poços, mas Deus disse: cave poços. Ele cavou poços. O que significa cavar poços para nós hoje? Trabalho, irmão. Prosperidade, riqueza é bíblica, mas só consegue por meio de trabalho. Por isso que tem alguns aí que dizem: só prega sobre dinheiro, sobre riqueza. Sabe como é que eu vejo essas pessoas? Um bando de preguiçoso, acostumadozinho com feijãozinho, com a farinhazinha. Tem uma piada que eu não gosto de falar, mas falam isso sobre os amazonenses,
que o povo amazonense só quem enriquece é quem vai para Manaus, porque o amazonense em si, a grande parte não tem condições financeiras. Por quê? Porque tem uma beira de um rio, que você pisa em peixe, é tanto peixe, então se eu pescar 10 peixes ali, eu garanti a semana, então eu boto uma redinha e fico comendo peixezinho com farinha do Arini. Não tem a ambição no bom sentido da palavra, não tem o desejo de crescer, de romper. Irmão, se tu terminou tua faculdade, vai para o mestrado, vai para o doutorado. César ontem estava conversando comigo, apóstolo, eu estou pensando em fazer meu doutorado. Você vai fazer doutorado, pós-doc, doutor, do que você quiser. Você tem que avançar, a igreja tem que avançar, nós temos que crescer, temos que romper, porque Deus tem muito mais para nós. Não é ficar, Jesus me dá, Jesus me dá, Jesus me dá, tica, pitisca, lamba o dedo, chama dinheiro. Isso é macumba, irmão. Tem que prosperar, ter fé. Eu estava ontem contando para a Renata, então não permita que o diabo fique lhe cegando para as coisas que Deus já lhe deu. Porque como é a vida do crente fiel, do crente dizimista, do crente que obedece, que ama Jesus, que tem experiências com Deus, a vida é difícil para ele, sim ou não? Sim. A vida é difícil para ele, sim ou não? Sim, sim, diga sim. Não podemos mentir para trazer pessoas. A vida do crente é difícil, mas é para o alto. Peguei, Renato, olha a tua vida 6 anos atrás. 6 anos atrás, quem tu era? Cheirador de cocaína. Dormia nas ruas. Becos de favela atrás de droga de cocaína. Tirava do salário dele uma média de 3, 4 mil por mês para bancar o vício dele e de outros. 6 anos. 6 anos. É um tempo muito curto para ver hoje um filho restaurado, salvo em Jesus, prosperando, pastor de uma igreja, dando testemunho. Ele não tinha mais crédito dentro da sua casa. Você sabe o que é perder crédito dentro da casa? Os irmãos não acreditavam mais, os pais não acreditavam mais, e hoje é uma referência na família. Então é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que riqueza, é o caráter, é a integridade, é a vida, é o testemunho de volta em uma sociedade. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Eu me exponho para lhe dizer que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. A Bíblia diz isso. José teve sonhos e ele era um garoto espontâneo, ele falava do que ele queria. O pai pediu, a ideia é como se ele queria que José se calasse, porque ele sabia, Jacó sabia, que o filho estava tendo experiências com Deus. Agora é interessante que a vida de José, preste atenção, você vai entendendo onde eu quero chegar. A vida de José começou a ter experiência com Deus dos 17, aí o processo de ser preso, calabouço, e estar diante de Faraó aos 30 e poucos anos de idade. Aí aqui começa a pregação. Por quê? Porque tem muita gente que tem promessa de Deus, só que quer que a promessa se cumpra, Deus fale hoje e se cumpra agora. Tem gente que quer a promessa, mas rejeita o processo. A gente diz que não. Ou então você acabou de pensar em alguém. É verdade, fulano é assim. É com você. É você. Sou eu. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Deus não entrega nada a meninos. Eu lembro que Gabriel, quando completou 14 anos, já era, penso eu, quase desse tamanho. Então ele já alcançava os pedais do carro. Ele me via dirigir o tempo todo. Pedais que eu digo, acelerador, freio ali, embreagem. Ele dizia, pai, eu já alcanço tranquilo, marcha e tal. Você não tem idade para dirigir. Você tem tamanho para dirigir. Mas você não tem idade para... Pai, mas meu pai, eu vejo todo mundo fazendo, eu estou olhando para o senhor. Não é pegar, dirigir não é pegar a primeira, segunda, terceira, quarta, quem sai na cidade. É muito mais do que isso. São habilidades que você vai ter que ter, do dia a dia. Trânsito todo dia é uma coisa. Temos que aprender, por isso que as autoescolas dão direção defensiva, porque nos ajuda a como lidar com o trânsito. Então, você não tem maturidade emocional para isso. Ao completar maior idade, habilitação, você vai fazer tudo numa escola, e quando você terminar todo o processo, você está habilitado para dirigir. E assim foi feito. É Deus nos ensinando. Deus pode até te prometer na tua infância espiritual ou na tua infância biológica, mas Ele não vai entregar.
Porque aquilo que Deus tem para entregar a você, se Ele entregar talvez hoje, vai ser para a tua maldição, para a tua morte. Meu Deus. Então Deus te ama mais do que a promessa que Ele tem para você. Isso prova que Deus tem muito mais interesse por você do que por tuas obras. Amados, eu pedi a Deus tanto na minha vida: Pai, eu quero ir às nações, quero ir às nações, eu estou indo com 54. Eu peço isso desde os 21. Olha o tempo que se cumpriu a promessa. Se eu fosse antes, não ia dar certo, pode ter certeza. A forma como eu pensava, como eu agia, a vaidade, tudo isso conta. E Deus não é como alguns pais na terra que dá no tempo errado. Por direito, os filhos merecem. Por direito, os filhos merecem. Mas existe algo chamado recompensa. Por direito, achei a palavra, por direito e por herança, os nossos filhos têm. Por direito e por herança. Lá em casa tem uma coisa que eu não gosto, na minha casa, eu vou me expor aqui. Quando um filho meu diz assim: pai, me dê seu chocolate. Pai, me dê um pedaço do seu bolo. Eu não gosto desse pronome possessivo na minha casa, minha, eu não gosto disso. Toda a vida, até pararam, porque eu educo. Quando vem com esse negocinho de meu carro, minha roupa, meu bolo, minha cocada, meu carro, eu chamo, antes de dar, eu digo: não repita mais essa forma, meu carro, meu celular. O que tem como família é nosso. Porém, nem tudo que tem como nosso, você pode se apoderar agora. Porque Sara já está batendo aí 1,70 m. E esses dias ela está dizendo: quando o senhor vai me dar o carro que o senhor deu para Gabriel? Eu fiz: quando você completar 18, que vai passar pelo processo da escola, aí você vai começar a dirigir um carro aqui em casa. Vixe, vai demorar muito. Vai. Aí ela diz: mas o senhor disse que é meu, por direito e por herança. Mas não significa que você vai meter os pés pelas mãos agora e pegar o que não é seu. Ponto final. Deus deu a José aos 17, mas aos 30 e tarará, ele assume um governo. Isso significa pontos importantíssimos que nós vamos mergulhar hoje. Primeira coisa que você precisa ter em mente, primeira coisa que você precisa entender: parece que o presente, eu quero que você receba essa palavra, eu digo presente, o tempo, parece que o tempo presente, ele conspira para destruir alguma coisa que você pensa, ou pensa em destruir o seu futuro. Por não entender o processo, quem está entendendo o que eu estou pregando? Quem não entendeu o processo, pode achar que o presente está conspirando contra você. Tem gente que tem um pensamento fixo: pessoas têm algo contra mim, igrejas têm algo contra mim, minha família tem algo contra mim. Marido e esposa pensam assim: eu sei que no fundo ele tem algo contra mim, ou ela tem algo contra mim, os filhos têm algo contra mim, irmãos na fé têm algo contra mim, o sistema, o mundo. Já viu aquela piadinha? Que foi que eu fiz? Eu cuspi a cruz demais, eu xinguei demais Cristo para passar pelo que eu estou passando. Só Jesus para trazer uma libertação numa mente dessa. Porque o contrário do que as pessoas pensam é Deus dizendo assim: a tua luta, a oposição contra você, para você pode ser castigo, para mim é treinamento para te aperfeiçoar no caráter. Para mim, diz o Senhor, eu estou te colocando numa escola. Eu coloquei Moisés no deserto, eu coloquei Abraão no deserto, eu coloquei Davi no deserto, eu coloquei Daniel no deserto, inclusive no deserto e na cova, eu coloquei Jeremias nas masmorras. É porque é a forma que eu trato com aqueles que eu chamo de íntimos. Você conversando comigo, chegar perto de mim, provavelmente você já viu uma mancha que eu tenho na testa. Porque todo mundo que tem alguma coisa diferente, normal do corpo,
Quem tem, observa que as pessoas que olham. Por exemplo, quem tem aquela mãozinha, deixa que eu desenho. Já viu? Mãozinha, deixa que eu desenho. Que antigamente chamava de braço e radiola. É aquela mãozinha assim. Você está conversando com a pessoa, você conversa com a pessoa, aí olha assim, ó, você dá uma olhada, aí olha de novo, né? Eu tenho essa mancha. Eu já estou acostumado. As pessoas estão conversando comigo, olham para a minha testa, aí olham para mim, olha para a minha testa, olha para mim. Tipo aquele desenho, o cara crachá, fica olhando para a minha testa. Tem gente que não aguenta dizer assim, essa mancha na sua testa foi o quê? Já teve gente que achou que eu era envolvido com alguma coisa de muçulmano. Porque no Egito as pessoas oram, os muçulmanos com a testa no chão. Isso aqui foi um acidente de moto. Quebrou isso aqui tudo montadinho. Fiquei em coma 3 dias. Tinha acabado de me converter, 21 aninhos, me converti 4 de novembro, o acidente foi 9 de dezembro. Um mês e pouquinho, um show de... Não é Azaf Borba, aquele negão que canta Ademar de Campos, em Natal, e fui de moto sem capacete. Olha, em nome do Senhor, do Senhor das Trevas. Eu fui de moto sem capacete, não é Deus me abençoando. E eu bati num caminhão da Petrobras, e nessa batida, uma pancadona na cara, no peito, e ficou essa cicatriz. Quando eu saí do coma, e fui para casa, que eu melhorei, primeira coisa que eu fui fazer foi questionar Deus. Como é que pode? Eu sou teu filho, ungido do Deus Altíssimo, saí do mundo, 30 dias de convertido. Eu disse isso para Deus em oração. Eu ia para Ademar de Campos, eu não ia para um bar, eu não ia me prostituir, eu ia louvar a Deus. E o Senhor permitiu isso comigo. Amados, eu nunca tinha ouvido Deus como a primeira vez que eu ouvi. Samuel ainda errou 3 vezes. Ele foi tão claro comigo que não precisou nem procurar o meu pastor. Deus foi claro. Deus disse assim, aí antes de Deus falar, eu disse assim, os meus amigos, eu tenho amigos que estão no mundo, que empinam moto, andam descalço, eles passam calçada, eles cortam polícia federal, e eles nunca foram pegos. Deus entrou. Aqueles a quem eu escolhi para ser meu, íntimo, quem eu amo, quem eu tenho planos e propósitos, quem eu tenho interesses, eu estabeleço limites sobre a vida deles. Mais alguma coisa? Motoqueirinho fantasma. Eu falei, não, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me ama tanto. Ele não falou, mas eu entendi que aquele caminhão foi a mão de Deus. Ele me ensinou que se eu quiser as bênçãos, eu tenho que ter, mas da forma como Ele quer. Hoje eu tenho minha motinha. Aí hoje, é luvinha, capacetezinho, é botinha. Aí tem gente que diz, vixe, vai ali, aí tem que botar tudo isso. Tem, porque eu sou homem de Deus. E o diabo é doido, é mostradinho, gosta de pegar mostradinho. Para me dar uma rasteira, vou andar de botinha. Quem está recebendo essa palavra? Amém. Olha aqui para mim, queridos. José passou por um deserto. Abraão passou por um deserto. Davi passou por um deserto. Apóstolo Paulo passou por um deserto, para que a promessa se cumprisse. Por que nós, como igreja, não queremos passar por um deserto? O que você entende como perseguição e sofrimento, Deus no céu está dizendo, Ele está na minha faculdade. E quem Deus coloca na faculdade, eu vou saber agora. Quem está passando por lutas, faz assim, diga eu. Não, tem mais gente. Você quer dar uma de crente aí de superioridade? Você está mais lascado que todo mundo aqui. Você está bem? Estou. Conversa fiada. Levante a mão, a não ser que você seja um alienígena. Quem não é alienígena e está passando por uma guerrinha, faça assim, eu. Pronto, João está lá, desesperado. João ficou em pé. É o mais sincero. Por isso que é o primeiro que vai sair do vale. Todo mundo passa por uma guerra. Escute, isso que você está passando aí, não se trata de sofrimento, de guerra. É escola. Muitos aqui não vão lembrar. Os mais velhos vão lembrar.
um técnico de futebol chamado Tele Santana. Fez história no São Paulo e na seleção brasileira. Teve um jogador de futebol no São Paulo, hoje é comentarista, foi centroavante do Flamengo, do São Paulo, Caio. É Caio o quê, Gabriel? Caio Ribeiro. Passou uma fase no São Paulo e ele foi ali parceiro de Cafu. E Tele Santana pegou Caio, todo treinamento, escuta isso aqui, viu? Todo treinamento, Tele Santana chamava a atenção de Caio, mais do que todo o clube, mais do que todos os jogadores. E aquilo começou a incomodar Caio. Um dia acabou o treinamento, Cafu e ele saíram juntos, Cafu lateral direito da seleção, estava no São Paulo, saíram juntos e disse assim, Caio falou para Cafu, cara, eu estou chateado, bicho, eu vou pedir desligamento do clube, o Santos está querendo me levar, e eu estou chateado. Aí Cafu, você está chateado com o quê, cara? Eu estou chateado porque Tele Santana, cara, é o tempo todo no meu pé, o tempo todo no meu pé, o tempo todo. Cara, eu estou chateado com isso, já falei com meus empresários, falei com minha família, meu pai pediu que eu tivesse calma, mas, cara, é chato esse negócio, o cara parece que só estou eu dentro de campo. E Cafu calado ouvindo. Quando ele terminou, ele disse, Cafu, você não vai falar nada também, cara? Um fala demais e tu não fala nada? Ele disse, não, estou esperando você parar de falar que eu quero falar. Ele pode falar. Cafu olhou nos olhos dele e disse assim, no dia que Tele Santana parar de te chamar atenção, é porque ele não vê mais absolutamente nada em você e não tem mais interesse em você. Tele Santana, já estou com ele há tempo, ele tem um olho clínico, quando ele vê que o cara é bom, ele entende que o que é bom tem que ser aperfeiçoado. Escute aqui uma coisa, se Deus está me usando para essa pregação e no dia a dia, para estar lhe chamando a atenção sobre horário, disciplina, fazer, cumprir, faça, porque os meus olhos são os olhos de Deus em você, e Deus viu em você um potencial sobrenatural, só que você precisa acordar para essa realidade, você precisa ter um discernimento espiritual e entender, eu posso olhar guerra, mas Deus vê faculdade, eu posso olhar guerra, mas Deus vê treinamento, eu posso olhar guerra, mas Deus vê aperfeiçoamento, eu posso olhar guerra, e eu sendo aprovado na guerra, Deus vai me colocar em lugares altos. Diga, minha mente precisa ser a mente de Cristo. Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. É uma vida de fé. Paulo está dizendo, todas as coisas. O que é todas as coisas? É aquilo que está dando certo e aquilo que está dando errado. Todas as coisas vão no final de tudo cooperar. Deus tem o controle da sua vida. Você pode estar numa maca no hospital, Deus tem o controle da sua vida. Você pode estar acumulado de dívidas, Deus tem o controle da sua vida. Você pode estar passando uma crise na sua família, Deus tem o controle de tudo. Ninguém está te compreendendo, Deus tem o controle de tudo. E não serão essas coisas que vai impedir aquilo que Ele prometeu, porque o que Ele prometeu, Ele vai cumprir em Cristo Jesus. Dê um aplauso a Ele bem forte, dê um glória a Deus nessa casa. Primeiro que você precisa ter em mente, faça assim comigo, primeiro, faça assim, diga, primeiro que eu preciso ter em mente, faça assim, que eu preciso ter em mente, vamos lá? Primeiro que eu preciso ter em mente, todos a quem Deus escolheu, antes de ser aceito, será rejeitado. Ai, papai. Quando Deus te falar, eu, o Senhor, vou te exaltar, se prepare para o buraco. Recadinho de Jesus essa manhã. Tem gente que se empolga com a profecia, né? Vixe, a pessoa falou balabachá para mim. Falou o quê? Ele vai me honrar, Ele vai me exaltar. Tem gente que vai comprar roupa já nova, faz a barba. Te prepara, se Ele falou que vai te usar e vai te exaltar, você vai conhecer as covas. Vai descer, irmão, vai descer. José viu 11 estrelas e 2 luas. Mas sabe para onde ele foi? Para o buraco. Calabouço não, calabouço foi depois. Foi primeiro para o buraco, os irmãos botaram ele dentro do buraco. Se não fosse a caravana que passou ali dos amalequitas, não tinha tirado ele do buraco. Então, você pode começar vendo estrelas e luz e sol, mas primeiro é para o buraco. Por quê? Olha para mim. Calabouço, cisterna e buraco forja caráter.
Olha aqui, por favor. Eu estou com a Bíblia aqui dentro da minha boca. Abraão, pai da fé, teve medo e entrou numa crise e foi para o Egito. Sim ou não, Fagner? Quando ele vai para o Egito, ele diz assim, Sara, porque a mentira chama outra. Sara, vamos para o Egito. Mas assim, tu é uma mulher muito gata. E os caras vão querer você. E se souber que você é minha mulher, vão me matar. Então você vai dizer que você é minha irmã. Segunda mentira. Quando ele chega lá, Faraó de fato se encanta com a mulher do cara. E ele dá uma cotovelada em Sara, diga que você é minha irmã. E Sara sustentou a mentira. Quando sustenta a mentira, Deus, para não comprometer a promessa que tinha dado a Isaac, Deus entrou na história. Faraó passando um perfuminho, cantando a música. Vai para onde, meu querido? Eu vou pegar a novatinha que chegou. Essa novatinha não é irmã dele, é mulher dele. Mas ele, leia a Bíblia, está na Bíblia. Mas ele disse que era irmã. Ele é homem de Deus, ele é profeta, mas ele é mentiroso. Faraó recuou, mandaram embora, ponto. Vamos voltar aqui para a frase. Ele é homem de Deus, mas é mentiroso. O que significa? Na caminhada de um homem de Deus, o caráter vai sendo forjado. Caráter não tem a ver com salvação. Quer que eu lhe prove? Eu conheço muitas famílias, homens e mulheres lá fora, que nunca pisaram na igreja, mas são extremamente pontuais nos seus compromissos. Isso é caráter. Eu tenho homens e mulheres de fora, homens e mulheres fora, que nunca pisaram na igreja, mas pagam suas contas em dia. Caráter. Tem pessoas lá fora que nunca conheceram a Deus, mas se relacionam muito bem uns com os outros. Caráter. Não confunda caráter com unção. Deus te deu unção, mas agora Ele vai mexer no nosso caráter. Porque Deus não pode entregar um cajado, seja líder de GC, seja uma empresa, seja uma igreja, a pessoas que não têm os seus compromissos em dia. Caráter. Deus te chamou, Ele vai ajustar o seu caráter. Todos os que tiram ofertas aqui na igreja, Leilane que tirou agora, Gerivânio, Renato, pastor Blênio, esqueci alguém? Johnny, pastor Johnny, pastor Poliana, pastor Erickson, todos, quando eles entregam a palavra de oferta, a condição que eu coloquei foi, ministrou a oferta, você vai dar uma oferta. Todo culto eles ofertam. Por quê? Caráter. Porque podemos criar, sabe qual tipo de vício? Eu cobrar de você e não fazer, culpar você e não me culpar, responsabilizar você e fugir da responsabilidade. Caráter. Caráter. Eu honro os discípulos de púlpito, porque muitos merecem. Eu disse isso há 15 anos atrás, eu digo hoje. Irmãos, eu recebo primícia de muita gente. E as primícias que eu recebo de crianças a adultos. Eu recebo primícia de criança. Criança como Davi, primícia de Samuel ainda criança, eu recebo primícia. Eu oro como se fosse a primícia de um adulto. Quem não gosta de primiciar, queridos, é quem ama o dinheiro. Quem não dizima é porque ama o dinheiro. E respeita mais o dinheiro do que as pessoas. Me desculpe, eu estou tratando de caráter. Eu tenho um pastor Blênio que trabalha nos buracos de Natal, quebrando o chão. Irmãos, 1 hora de trabalho de Blênio, muitos homens aqui não aguentam 10 minutos. Trabalho pesado, trabalho árduo. Pega na mão de Blênio, olha essa lisinha como a minha, aquela mão cascuda, grossa. Todas as campanhas de 15 anos de igreja que Blênio tem, ele é mesmo fundador, o Blênio nunca ficou fora de nada, de absolutamente nada. Então eu já tenho caráter e maturidade o suficiente para sentar numa cadeira dessa e ver Blênio pregar a quem eu conheço, do que esses pregadores que tu não sabe quem é, tu chega lá ou traz em algum lugar que tu olha assim, meu Deus, que vazio, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo alguma mentira? É a mais pura verdade. Segundo,
Só 3 pontos para a gente ir embora. Todos que Deus escolheu, antes Ele permite um processo chamado deserto. A faculdade do crente não é na UNP. A faculdade do crente não é em Harvard. A faculdade do crente não é na USP. É no cuspe de Jesus, tirando a nossa cegueira espiritual. A faculdade de Jesus é deserto. Acabou. Segundo ponto. Todos a quem Deus escolheu, Ele permite um processo. Noé, Abraão, Moisés, Davi, Daniel. Por quê? Porque Deus não conta com homens frouxos. A responsabilidade de chamar é Deus, então eu não me meto nisso daí. Porque, me perdoem, vocês sabem o quanto eu me conecto com gerações, mas as gerações de hoje, os homens, eu estou falando sexo masculino, a desconstrução está absurda, Lucas. Está absurda. Os homens não aguentam mais um arroxo, não aguentam mais um tranco, não aguenta mais uma pegada, não aguenta mais uma butada. Os homens não aguentam mais um grito. Não pense você que eu estou falando de eu estou falando a desconstrução de um modo geral. Por exemplo, as lutas de karatê de anos atrás, tinha que quebrar o nariz, um braço ou um cotovelo para o cara ganhar ponto. Os karatê hoje é só marcando. O que é marcando? Não bate, é só ponto. Campeão. Jiu-jitsu hoje está ali, faixa preta. Hoje passa creme na pele para ir treinar. Acaba mais cheira do que luta. Está errado. Tem que feder mesmo ali. O kimono que não bota nem no sol. Eu estou entrando aqui no mundo do esporte. Assiste os jogos, mas eu tenho saudade dos anos 80, 90. Eu tenho saudade. Corinthians e Grêmio, Flamengo, Vasco. Era mais bufete do que futebol. Os caras davam umas voadoras assim. Não foi falta, continua, segue o jogo. Você vai para o estádio hoje, tu paga R$100 para assistir um jogo, o tempo de 90 minutos é 70, os caras rolando no chão. Os caras rola, pula. Não tem mais jogo. Eu não estou aqui de conversa, eu estou pregando a verdade. Eu estava ontem com minhas filhas no shopping, a gente foi lanchar, e agora tem esse negócio de sanduíche, que é um telão aqui, que você fica digitando para pegar o lanche, não é assim? Não é assim? Aí uma pessoa ontem, um homem, aí achou o sanduíche que queria na promoção. Ele falou, 2, 3, 4, sem cebola, sem ketchup. Você quer o quê? 6. Falei, meu Deus, a obra tem que andar. Todos os que Deus escolheu, vai passar por um processo, porque Ele forja. Ele falou para Josué, ser forte e corajoso. Você lê no capítulo 1, olha para mim, leia o capítulo 10, 11 e 12 de Josué. Leia, você vai ver mais sangue do que todas as guerras que existiu e existiu até hoje. Leia lá. Leia, capítulo 10, 11 e 12 de Josué, as folhas caem sangue. De tantas guerras que Josué teve que enfrentar para conquistar. Aí você vai entender porque no começo é ser forte e corajoso. São guerras. As guerras físicas, as nossas guerras são espirituais. Aí agora como igreja, homens e mulheres, nós temos que levantar no poder do Espírito Santo. Você tem que lutar por sua casa até ver a vitória. Diga, eu recebo. Estenda a sua mão direita. Você vai ter vitórias e vitórias e vitórias. São batalhas, mas você não vai desistir da tua casa, da tua empresa. Você não vai desistir dos seus filhos. Você vai entrar no jejum, você vai entrar na oração. Você vai dizer, apóstolo, está difícil, mas Deus está dando vitória. Eu não estou vendo, não é por vista, é por fé. Nós vamos avançar, nós vamos conseguir para a glória de Deus. A maior prova de fé que eu estou vivendo vai começar hoje. Eu estou indo para um lugar, primeiro Portugal, que é euro, e vou para Inglaterra, que é mais caro, que é libra. 600 pessoas na igreja, eu recebi a oferta de 5 pessoas. A Raquel disse, como é que vai ser? Proverá. Qualquer coisa eu tenho o Gabriel que toca. Bota um louvorzão lá
Eu não fico vendo os ingleses, eu estava vendo tudo. Tem uns ingleses que botam o microfone, um radinho de som. Gabriel canta, Raquel canta. Eu e a Alice vai dançar. Ministério de dança vai surgir. Que ruge o leão e a terra estremeça. Assim, acabou. Se até o final do culto Deus lhe der coragem, semeie, eu vou. Coragem, irmãos. Coragem. Gabriel disse, painho, lembrando que Libra é mais que euro. Por exemplo, uma oferta de R$1.000 em euro fica quanto? Cai para quanto? Cai. Cai para quanto? Vamos supor, Emanuel vai me dar R$1.000. Ele gelou, Emanuel, bichinho. Estou brincando, mas olha só. Vamos converter aqui a moeda. Se R$1.000 de oferta, a Inglaterra é quanto? Quantos euros? 159 euros. Teve uma criancinha, meu Deus. Tem uma criancinha que o filho do discípulo que disse, apóstolo, vou lhe dar tudo que eu tenho para o senhor ir para a Inglaterra. Eu falei, eu recebo, meu filho. Me deu R$1. Você acha que eu não guardei? Eu fiquei pensando, R$1 em euro. Eu vou chegar lá já devendo. Mas a obra de Deus, ela é feita com coragem. Não vai faltar nada. Absolutamente nada. O louvor pode vir, porque o último ponto, todos que Deus escolheu, Ele aprova. Receba agora, bênção, receba agora. Primeiro, Deus leva para a cova, para o vale. Segundo, eu disse que Deus te encoraja, trata caráter. Agora, quem for aprovado nesse processo, quantos estão aqui que serão aprovados? Dá o glória a Deus mais alto que você puder. A quem Deus escolheu, Ele aprova. Aí, irmão, depois de aprovado, sai da frente, porque Ele vai botar asas em você, e você só vai conquistar, 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 conquistar para a glória de Deus. Você vai para lugares altos, você vai voar. Tem um testemunho de um garoto que é jogador de futebol, que ele estava no Goiás, foi Flamengo, foi para a Arábia e voltou. Qual é o nome dele? Michael. Michael contando o testemunho que ele é flamenguista. Saia. Fecha o olho e diga o seu nome. Olha para mim. Jesus, ele já está dizendo, Jesus Cristo é o Senhor. Olha para mim, Michael tem um testemunho poderoso. Eu não sei se vocês sabem a história de Michael. Ele não foi um atleta de base, ele não teve treinamento desde a infância, técnicas de futebol, ele não teve. Ele era um peladeiro, que um olheiro olhou para ele, já adultinho, e achou que ele dava para ser jogador, e ele se tornou um jogador. Então, quem conhece um pouquinho de futebol, vê que o futebol dele é bruto, não tem técnica, é muito na raça. Mas, Deus abriu as portas, beleza. Aí ele contou como ele entrou. Ele disse assim, antes do olheiro me chamar, eu fiz um propósito com Deus. Eu orava todos os dias, 3 horas da manhã. Está no vídeo isso. 3 horas da manhã eu acordava e pedia a Deus, me faça ser um jogador de futebol. Ele hoje está no Flamengo e está já fazendo uma fortuna. Olha aqui para mim todo mundo. Ele está hoje todos os dias acordando 3 horas da manhã? Tá não, irmãos, não está. Não está. Até porque ele tem o que fazer. Preste atenção, eu não estou dizendo que quem melhora de vida vai deixar de orar, não é isso. Mas eu estou dizendo que acordar 3 horas da manhã todo dia não é fácil. É o vale, é o processo, é o caráter. Mas quando a bênção chega, irmãos, Deus não vai querer você no sacrifício da oração, não é isso. Você vai ter uma vida de oração normal, mas você foi necessário mergulhar naquele tempo para conquistar coisas maiores. É isso que eu estou querendo ensinar. Mergulhe agora no teu vale, mergulhe agora no teu deserto, prova para Deus quem é você, bata no peito e diga, Deus confia em mim, Deus me entrega, Deus eu quero, Deus muda a minha sorte, muda a minha realidade, Deus eu não me acostumo com pouco, eu quero mais, o Senhor tem muito mais para a minha vida, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ganhar vida.
vidas, eu quero me conectar com a igreja do caminho, eu quero romper, eu quero ser participante desse crescimento, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Busca isso, aí Deus vai colocar asas em você, e quando Deus colocar asas em você, ninguém vai te parar, nenhum crítico, nenhum piadista, nada contrário, porque Deus ouviu, Deus te provou e Ele te aprovou. E quando Deus aprova, não tem homem no mundo que reprove. Dê um aplauso ao Senhor. Vai ficando de pé e vamos louvar o nome dEle. Vamos engrandecer o nome dEle. Toca na pessoa que está do seu lado e diga: receba essa porção de fé, em nome de Jesus. Receba essa porção de fé. Ele vai fazer grandes coisas na sua vida.